começando mais um Psion Psicologia Online para você. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Hoje, direto de São José dos Campos, do consultório da Letícia, né, Lê? Que delícia, né, receber ela. Já fui no consultório dela, né? Lindo, adorei. Agora foi a vez dela conhecer um pouquinho de São José. Exatamente, Campos, né? E a cidade é linda, o consultório da Lê também é lindo, né? E hoje a gente vai falar sobre como dizer não. É tão difícil, né, gente? A gente falar não, respeitar a nossa vontade, talvez correr o risco do outro não gostar, de ficar chateada com a gente. Então, a gente vê que muitas pessoas passam e têm essa dificuldade, né? Então, a gente resolveu trazer, né, até por causa de sugestões, né, esse tema pro programa do Psion de hoje. E acho que um ponto muito importante pra gente começar a pensar, né, Letícia, por que é tão difícil dizer não? O que acontece, né, dentro da gente que, ai meu Deus, eu queria tanto dizer não pra aquela pessoa, mas acabo dizendo sim. Isso acontece, se acontece com você, escreve pra gente aqui nos comentários, mas fala pra gente, Letícia, por que é tão difícil? Então, o que acontece? Devido à criação que a gente tem dois tipos de criação. A criação que é consequência do seu próprio comportamento é sua, e a criação que é consequência do seu comportamento é no outro. Como eu vou explicar melhor para vocês entenderem. A criança não quer comer, né? E você, ao invés de você dizer para ela assim, você tem duas possibilidades. Você pode dizer, se você não comer, você vai ficar com fome, você não vai ter energia para brincar, né? Você não vai conseguir estudar, não vai brincar com seu amiguinho. Então a consequência do você não comer é sua. E o outro tipo de educação, outro tipo de criação que é, se você não comer, papai do céu vai ficar muito triste com você. Né? Ou mamãe vai ficar muito triste, mamãe não vai mais falar com você. Então, mamãe também não vai comer, mamãe vai passar fome. Mamãe vai passar fome, mamãe vai ficar triste, mamãe nem vai trabalhar. Então, a consequência do seu comportamento está no outro. Então você cresce se preocupando muito com o que o outro pensa. Né? Então quando você vai sair de casa, né, você tá com uma roupa meio ruim, o seu pai vira e fala assim, o que vão achar? O que o fulano vai achar de você? Minha filha vestida assim. Né? Então eu tô sempre estimulando você a olhar pro outro ao invés de se olhar. Isso. Então eu acho que é bacana a gente pensar nisso, né? O que faz uma pessoa ou outra ter mais ou menos dificuldade, né? E eu acho que o ponto principal eu tenho muito medo de frustrar a expectativa do outro com relação a mim, de decepcionar, e às vezes eu prefiro acabar fazendo alguma coisa que eu não quero muito, né, me prejudicando, do que correndo o risco de decepcionar outra pessoa. Então a aprovação com relação ao seu comportamento, o que o outro pensa com relação a você, quando você tem dificuldade de dizer não, é muito importante. Então é uma característica predominante das pessoas que têm dificuldade de dizer não. E é uma característica, gente, que está no passado. No passado a gente não mexe. A gente só tem poder sobre o presente, né, Letícia? Pra gente não entrar num vício de responsabilizar o outro por um comportamento que a gente tem agora. Então todo mundo na fase adulta tem condição de readequar e de readaptar o comportamento. Exatamente. Até porque é uma coisa legal você tá falando, porque assim, a gente vai entendendo na terapia, né, o modelo, de onde você aprendeu, de onde foi. E muita gente sai daqui responsabilizando pai e mãe, né? Como se eles tiveram o modelo deles, né? Ainda põe a culpa na gente, né? Olha, não tô falando com a minha mãe, é sua culpa, não, assim. A gente só mostra de onde veio o começo do comportamento, da onde está a raiz daquele comportamento. E essa é a primeira etapa, né? Com certeza. E não quer dizer que você aprendeu, você vai continuar fazendo aquilo pro resto da sua vida. Não. O aprendizado inicial não é escolha sua, a manutenção dele é. Exato. Vamos fazer um paralelo com a escola. Quantas matérias a gente aprende e a gente escolhe quais é que vão fazer parte da nossa vida. Nossa, bem bacana, não é? O que você está colocando. Eu acho que é bem isso. E eu queria perguntar para vocês, agora assim, como treinar? A gente está falando um pouco de mudança, né? Existe essa possibilidade de readaptação. Como que eu posso aprender a dizer não? Na verdade, acho que o primeiro passo, né, tá ligado ao que a Letícia trouxe, né, de você entender o que te leva a ter dificuldade de dizer não. Acho que isso é fundamental. Depois que você entendeu, né, eu
tem dificuldade de dizer não por X motivos, porque é sempre em plural, né? Então são vários motivos, a gente é muito complexo. Identificou isso, tá? Então o que eu quero fazer a partir de agora? Para quem que eu quero dizer não? Quais são as pessoas? Acho que assim, são várias coisas que você pode fazer, né? E aí eu vou citar algumas delas aqui. Então a primeira delas é você identificar quem eu tenho mais dificuldade. Identifica pelo menos umas 3 pessoas para você perceber se tem um perfil comum. Se são pessoas que são mais dominantes, que são mais incisivas. Ou que você é mais ligada afetivamente, né? Tem gente que tem mais facilidade para dizer não para quem gosta mais. Tem gente que tem mais facilidade para dizer não para quem não tem tanta relação afetiva. Eu e a Letícia, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né? Porque você às vezes tem dificuldade para dizer não para um tipo de pessoa específica, né? Ou para uma relação específica, ou às vezes é generalizado, né? Então, se é generalizado ou em qualquer outra situação, o que vale a pena então eu vou me propor a dizer não para situações menores. Mais simples. Simples. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de dizer não para pessoas mais afetivas, eu vou tentar começar a dizer não para as pessoas pouco afetivas. Isso, né? Exatamente. Então, e vice-versa, né? A gente vai testando e vai aprendendo a tolerar esse desconforto. Isso. E aí, assim, gente, é muito importante dizer não, né? Essa tentativa de dizer não, os menores, você precisa fazer, né, de uma forma e usar uma justificativa que seja boa para você. O que eu quero dizer com isso? Para você não usar o não para beneficiar o outro. Então, às vezes a gente fala assim, então eu não vou porque eu tenho um compromisso com outra pessoa. Então, você não está treinando dizer não. Exatamente. Acho que assim, você pode não atender um celular, você pode não responder uma mensagem, você não está treinando, você está facilitando o seu momento. Né? Uma coisa que eu vim pensando, né, desde ontem, ouvindo algumas sessões, alguns pacientes, não tem como sair da zona de conforto no conforto. No desconforto, né? Exatamente. Então, assim, aprender a tolerar um pouco desse desconforto do será que a pessoa ficou chateada? Eu vou mandar uma mensaginha pra ver se ela ficou chateada. Não mande a mensaginha. Pra que você vai mandar? Vai mandar o quê? E se ela ficou chateada, você vai dar um passo pra trás. Se ela não ficou chateada, você vai ficar condicionada, ficar verificando. Isso. Ou ficar pensando, nossa, mas ela nem se importou. Sim, não, ela não gosta de mim, então não faz tanta diferença. Então, outra dica, né, eu acho que o que é bem importante, eu tô querendo dizer, né, é que quando você vai dizer não, começar a experimentar esses nãos menores, né, você precisa exercitar, dar um motivo pra você. Então, assim, eu não vou sair com uma amiga porque eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma massagem no meu cabelo, eu vou fazer minha unha. Então, assim, por você, ao invés de dizer, então não vai dar pra ir com você porque o salão só tem esse horário. Que aí é culpa do salão, né? Exatamente. E aí você momentaneamente se safa, mas você não tá treinando. Aí a pessoa pode arrumar uma solução pra você. Tem um horário no meu salão. Isso, né? Aí você se lasca, e aí você não tem alternativa. Aquela coisa do, eu não vou porque eu tô sem dinheiro. Não, mas não precisa pagar. Toma um suco. Não, eu não vai precisar pagar porque o churrasco é VIP. Então, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu acho que é legal assim, a gente tem uma questão social, até acho bem característica da nossa cultura, que é de não desagradar, que é de falar meias verdades, de falar uma mentirinha agradável. Sim. Né? Eu acho que é bem típico do nosso comportamento. E acho que o papel profissional reforça muito isso, né? Porque a gente tem uma ilusão de que porque a gente é empregado, a gente não pode dizer não. E eu acho legal, assim, por exemplo, quantas vagas de emprego você já não concorreu, que o feedback foi, seu currículo está em nossas vagas e que você fala, gente, não está na vaga, não está nos seus bancos de dados, né? Ou você foi demitido por corte de custo e contrataram 30 pessoas. Isso é um exemplo de dificuldade de dizer não altíssimo, né? Com certeza. Então, assim, o líder, o chefe, porque se fosse líder não agiria não faria assim. Então, assim, o chefe ele não consegue dizer pra você, olha, nós estamos te dizendo não nesse momento pelos comportamentos X, Y e Z. Porque, assim, gente, ninguém é demitido por qualidade, né? Exato. Por técnica, não, a gente é demitido por comportamento. Exatamente. E aí eu acho que você deixa de dar pro outro a oportunidade dele se conhecer. Exatamente. Né? Então eu fui demitida por causa de custo. Passa um mês,
vi que a empresa está contratando. O que será que eu errei? Né? Eu acho que você perde a chance de reavaliar seu comportamento. Sim, e se você é líder, né, reflita como você diz não para os seus colaboradores também, porque se você diz não sempre culpando o seu chefe superior, ou culpando o corte da empresa, ou culpando que a empresa não tem custo, então não vou dar um treinamento para você porque teve corte de custo. Então assim, reveja como você diz esse não, né? Porque esse não precisa fazer bem pro outro também. Com certeza. Minimamente, né? Mas tem que fazer bem pro outro. E assim, eu acho que é uma dica que vale pra tudo, né? A gente tem falado de muitos temas, Sim. de zona de conforto, de demissão, né? De autoestima. Você não consegue modificar um comportamento na facilidade. Né? Para perder peso é difícil, aí tem que comer o pior e não o melhor de gosto, né? Ou para passar num concurso tem que estudar, abrir mão de um lazer ao invés disso ficar estudando. E dizer não tá super atrelado a emagrecimento, né? Muito! Mas nem vamos entrar nisso hoje. Eu acho bem bacana, mas a gente pensar nisso, assim, o dizer não pro social, o bolo da avó, vai ficar chateado porque ela fez um bolo só pra você e como que você não vai comer um pedaço? Então assim, a gente acaba se prejudicando muito quando a gente não tem a habilidade da assertividade, né? Quando a gente não tem a facilidade em se colocar, em se priorizar, em pensar um pouquinho na gente, né? De novo, o outro extremo também é muito ruim. A pessoa é egoísta, individualista, que só pensa nela, que só quer fazer por ela, que diz não pra todo mundo, já que não me interessa esse programa, eu não vou, né? Não tem nenhuma empatia pelo ser humano. Mas esse extremo da dificuldade de dizer não traz muitas consequências aversivas. Sim. Então eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, pensar, refletir o que eu estou fazendo sem vontade, aonde estão minhas dificuldades e como fazer para trabalhá-las e melhorá-las. E começar a dizer não de uma forma mais adequada na sua vida, né? A gente espera que esse vídeo tenha sido útil para você. Conta pra gente, né, em que você vai começar a dizer não. Escreve aqui nos comentários, né, qual que é terminou aqui o Psion, qual que é a sua meta? Vou começar a dizer não pra quem ou pra quê na sua vida. Às vezes a gente precisa dizer não pra gente mesmo também. Sim. Né? Então acho que fica essa reflexão pra vocês. Esse foi mais um Psion, Psicologia Online pra você. Até o próximo episódio. Tchau!